Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de resolução de exercícios com foco no Enem a respeito de geradores elétricos. Agora iremos tratar especificamente de circuitos elétricos e associação de geradores. Então vamos lá. Então esse nosso primeiro exercício diz o seguinte: no circuito elétrico apresentado, o resistor de 4 ohms é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 2 ampere. Qual que é a força eletromotriz do gerador ideal? Então, a primeira coisa que nós temos que lembrar, né, de acordo com o que a gente já viu no vídeo de teoria, é que toda vez que eu tenho aqui um gerador ideal, significa que ele não tem resistência interna. A resistência dele interna é de 0 ohm e, consequentemente, a DDP do meu circuito é igual à própria força eletromotriz. Então, nesse caso, é bem tranquilo, né? A gente pode determinar essa nossa DDP pela própria lei de Ohm. E a lei de Ohm, ela diz que a minha DDP, V, ela é igual à resistência vezes a minha corrente elétrica. E nesse caso, como o gerador é ideal, a minha DDP vai ser a minha própria força eletromotriz, mas eu preciso aqui então da minha resistência equivalente para eu poder resolver. Então, já que eu preciso da resistência equivalente, eu vou determinar ela aqui, ó. Esses dois resistores aqui, eles não possuem nós separando eles. Logo, eu sei que esses dois resistores aqui, eles estão associados em série. E qual que vai ser a resistência equivalente desse trecho aqui? Então, a resistência equivalente entre esse de 2 e 4 vai ser dado pela soma. 2 ohms mais 4 ohms. A resistência equivalente desse 2, 4 será igual a 6 ohms, beleza? Aí, esse resistor equivalente com esse outro aqui de 3 ohms, ele estaria associado em paralelo. Porque lembra que esses dois aqui é como se agora virasse um só. Eu eliminasse eles ali e colocasse um outro aqui com essa resistência de 6 ohms. E como aqui existe esses nós, eles estariam associados em paralelo, tá bom? Então, olha só, é como se eu eliminasse esses dois resistores daqui e eu tivesse apenas um outro aqui que é equivalente àqueles dois. E esse outro equivalente, de acordo com os cálculos, ele vale 6 ohms. E como existe esses nós, logo aqui nós temos uma associação em paralelo. E qual que vai ser a resistência equivalente desses dois em paralelo? Nós sabemos que quando eu tenho apenas dois resistores associados em paralelo, a resistência equivalente desses dois vai ser dada pela razão do produto pela soma. Então, vai ser 3 vezes 6 dividido por 3 mais 6. Então, a minha resistência equivalente aqui será igual a 3 vezes 6, 18, 3 mais 6, 9. Então, a minha resistência equivalente ela será igual a 2 ohms. Beleza? Então, agora é como se eu também eliminasse esses meus outros dois resistores aqui e eu tivesse apenas um outro equivalente a tudo aquilo ali que vale 2 ohms, beleza? Então, é como se o meu circuito ele terminasse aqui. Esse outro trecho aqui nem existe mais. E esses dois aqui estariam associados em série, porque não existe nós entre eles. E como eles estão associados em série, a minha resistência equivalente, né, agora do circuito mesmo, né? Vou até colocar aqui, ó, resistência equivalente Tzinho, que é a total. Vai ser dado pela soma. 1 mais 2, encontramos uma resistência equivalente total do meu circuito, igual a 3 ohms. Então, apaguei tudo aqui para ficar mais limpo, né? O que importa é que eu já vi que a minha resistência equivalente do meu circuito, ela vale 3 ohms. Beleza. Aí, para que serve essa informação, né? Que a corrente elétrica que passa nesse circuito de 4 ohms é de 2 ampere. Porque lembra que esses dois resistores aqui, eles estavam associados em série? E como eles estavam associados em série, a corrente que percorre os dois é a mesma. Então, se a corrente que percorre esse é de 2 ampere, a que percorria esse aqui também era de 2 ampere. E esses dois resistores, esse aqui de 3 com esse equivalente aqui, que a gente já viu que dava 6, como eles estão associados em paralelo, eles têm a mesma DDP. Lembra que a lei de Ohm é o produto da resistência pela corrente? Então, se eu chamar o equivalente daqui de 6 ohms como sendo o meu resistor R1, apenas a nomenclatura que eu estou dando, e esse aqui vai ser meu resistor R2, e eles estão associados em paralelo, eu posso escrever que a DDP que eu tenho ali em 1 ela é igual à minha DDP que eu tenho em 2. Mas a DDP não é o produto da resistência pela corrente? Então, será R1 vezes I1 igual a R2 vezes I2. R1 é 6 ohms. A corrente que percorre eles é aquela de 2 ampere. A resistência R2 é 3 ohms. E qual que é a corrente que percorre ele? Não sei.
Então, 6 vezes 2 vai dar 12, igual a 3 vezes e 2. 3 está multiplicando, passa para cá dividindo. Encontro que a minha corrente I2 ela é igual a 4 ampere. Então, isso significa que a corrente que percorre esse trechinho aqui, ela vale 4 ampere. E como esse trechinho aqui ele está associado com esse em série, significa que aqui também é essa mesma corrente de 4 ampere. Então, a minha corrente total do meu circuito ela vai ser dada pela soma dessa corrente que passa por aquele trecho que é de 4 ampere, com a corrente que passava aqui por esse que é de 2 ampere. Logo, a minha corrente total ela será igual a 6 ampere, e com isso eu consigo utilizar a equação de Ohm para esse circuito, que a minha força eletromotriz vai ser igual à minha resistência equivalente vezes o valor da minha corrente elétrica total. Então, a minha força eletromotriz será igual à resistência equivalente 3, a minha corrente 6. Logo, a minha força eletromotriz ela será igual a 18 volts. A alternativa correta, letra B. Segundo exercício, sabendo que a corrente no circuito é de 2 ampere, qual que é a tensão no gerador? Então, primeira coisa, né? Aqui eu tenho a existência de um nó, aqui eu tenho a existência de um nó. Logo, eu já sei que esse resistor e esse resistor aqui, eles estão associados em paralelo, certo? Então, eu vou dar nomes aos bois aqui, ó. Vou chamar esse resistor aqui de R3, vou chamar esse aqui de R1, vou chamar esse aqui de R2. Então, logo, qual que vai ser a minha resistência equivalente de 1, 2? Como eu tenho dois associados em paralelo, quando são dois, eu posso usar aquele macete direto, né? Vai ser o produto dividido pela soma. Então, a minha resistência equivalente de 1, 2 será igual a 10 vezes 10 dividido por 10 mais 10. 10 vezes 10, encontramos aqui uma resistência de 100 dividido por 10 mais 10, 20. Então, encontramos aqui que R12 será igual a 5 ohms. E o equivalente desses dois está associado em série com esse outro aqui. Logo, a resistência equivalente do meu circuito vai ser a soma daquela equivalente desses dois que eu já calculei, mais aquele outro que vale ali 20 ohms. Logo, a resistência equivalente do meu circuito, ela vale 25 ohms. Belezura? E como eu sei que a corrente que passa pelo meu circuito é de 2 ampere, pela lei de Ohm eu consigo determinar a minha tensão do gerador, que a tensão ela é igual ao produto da resistência pela corrente, V para I. Então, a minha tensão será igual à resistência, que é de 25 ohms, que multiplica o valor da minha corrente, que é 2. Encontro aqui uma DDP igual a 50 volts. A alternativa correta, letra D. Nunca foi tão fácil. Um circuito é constituído por um gerador. Aí já até fala aqui, né, que ele não é ideal, porque ele possui aqui a sua força eletromotriz e ele possui a sua resistência interna. E dois resistores, R1 que vale 10 ohms e R2 que vale 15 ohms. Sabendo que a intensidade da corrente I1, da corrente que passa aqui, vale 0,6 ampere, as correntes que passa no gerador e no resistor R2 vale quanto? Então, olha só, a primeira coisa, eu sei que aqui tem a existência de um nó e aqui tem a existência de um outro nó. Logo, eu sei que esse resistor R1 e esse resistor aqui R2, eles estão associados em paralelo. E se eles estão associados em paralelo, a DDP que passa neles tem que ser obrigatoriamente a mesma. E eu consigo descobrir qual que é o valor dessa DDP. Por que que em relação a esse resistor R1, foi informado que a resistência dele é de 10 ohms e que a corrente que passa por ele é de 0,6 ampere. Logo, pela lei de Ohm, V para I, V1 vai ser igual a R1 vezes I1. Só que esse V1 nem preciso pôr V1, posso pôr só V, porque vai ser a mesma tensão que passa aqui devido a essa associação em paralelo. Então, V será igual a minha resistência R1 vale 10 e a minha corrente que percorre ele 0,6. Quando eu faço esse produto, eu encontro aqui que a minha DDP é de 6 volts. Então, em posse disso, eu consigo determinar agora para o 2 também, que V será também igual a R2, que multiplica I2. Então, V é o mesmo, que vale 6. A resistência R2 foi informada ali que vale 15. E a minha corrente, I2. Então, esse 15 está multiplicando, passa para o lado de cá, dividindo. Então, a minha corrente I2 será igual a 6 dividido por 15, que eu fazendo as continhas aqui, né? Ó, coloco um 0, acrescento um 0 aqui, vai dar 0,4. Menos 60, 0.
Então, minha corrente dá de 0,4 ampere. Beleza? Então, eu já sei que a corrente que passa no meu resistor é de 0,4. E olha só, a única alternativa que apresenta isso para a gente é a letra B. Então, eu já sei que é a resposta correta. Tá vendo? Aqui eu determinei apenas a minha corrente 2 e eu já descobri qual que é a alternativa correta. Mas vamos comprovar que realmente a resistência que passa aqui que a corrente, que passa aqui no nosso gerador é essa aqui de 1 ampere. Eu nem preciso de cálculo, porque como esses dois aqui estão associados em paralelo, eu sei que a minha corrente total que passa neles, que passa no circuito, essa corrente chegou aqui e se ramificou nessas duas partes. Depois ela se uniu aqui novamente. Aqui uniu essa corrente I2 com essa corrente aqui I1 e voltou a ser a minha mesma corrente I, que é aquela que passa no meu gerador. Logo, a minha corrente I total ela será a soma de I1 mais I2. Então, minha corrente total ela será igual a I1, que vale 0,6, mais I2, que vale 0,4. Acabamos de comprovar que a corrente que passa ali no meu gerador é de 1 ampere. Nunca foi tão fácil, beleza? Exercício da PUC diz o seguinte: o circuito alimentado com uma DDP de 12 volts, representado na figura, mostra 4 lâmpadas associadas. Cada uma que tem a sua inscrição de 12 volts consegue uma potência de 15 watts. Considerando essa associação entre as lâmpadas, o que a gente pode afirmar? A gente pode falar que as intensidades da corrente elétrica ela é diferente nas lâmpadas 1 e 2? Então, essa primeira alternativa aqui eu já sei que ela é falsa, porque como as lâmpadas são iguais, a corrente elétrica que passa entre elas vai ser dividida pela total. Então, como ela é dividida igualmente, porque elas possuem a mesma resistência, elas terão o mesmo valor de corrente elétrica. A B diz que a diferença de potencial é diferente nas lâmpadas 1 e 2. Ela também é errada, porque aqui eu não tenho a existência de um nó, aqui eu tenho outro nó e aqui eu também tenho outro nó. Logo, essas duas lâmpadas aqui elas estão associadas em paralelo e, graças a isso, elas recebem a mesma diferença de potencial. A letra C diz que a intensidade da corrente elétrica na lâmpada 2, aqui, ela é maior do que na lâmpada 3. Essa alternativa, na verdade, ela é correta. Essa é a nossa alternativa verdadeira. Por quê? Porque suponha que cada lâmpada ela tem uma resistência R. Então, essa aqui tem uma resistência R, essa aqui tem uma resistência R, essa aqui tem uma resistência R, essa aqui tem uma resistência R. Essas duas aqui estão associadas em série, logo a resistência equivalente delas seria o dobro, 2 vezes R. E essas aqui, devido à existência do nó, elas estão associadas em paralelo, e a resistência equivalente entre elas seria R por 2. Logo, como essa aqui ela tem uma resistência menor, ela vai passar uma maior intensidade de corrente elétrica do que essas aqui que apresentam mais resistência elétrica, tá bom? Exercício da PUC. O circuito representado é formado pelo gerador, que tem uma força eletromotriz de 60 volts, resistência interna de 1 ohm por resistores. A corrente no resistor de 9 ohms e a DDP entre os pontos A e B valem quanto? Então vamos lá, primeira coisa, aqui nós temos a existência de nós, certo? Eu tenho aqui esse pontinho A, esse pontinho B que representam nós, então consequentemente eu tenho que esses 3 resistores aqui estão associados em paralelo. E como temos 3 resistores, a resistência equivalente desse trecho, eu tenho que fazer 1 sobre a resistência equivalente, que vai ser igual a 1 sobre o primeiro resistor, mais 1 sobre o outro resistor, mais 1 sobre o outro resistor. Quando são apenas 2, eu faço a razão do produto pela soma, né? Aqui não, aqui eu tenho que fazer continha. Então, 1 sobre a resistência equivalente será igual a 1 sobre o primeiro, mais 1 sobre o segundo, mais 1 sobre o terceiro. Aqui eu vou manter o 1 sobre a resistência equivalente, vou tirar o mínimo de 2, 3 e 6, que nós já sabemos que vai dar 6. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 6 dividido por 2, 3, vezes 1, 3. 6 dividido por 3, 2, vezes 1, 2. 6 dividido por 6, 1, vezes 1, 1. Então, aqui em cima vai dar 3 mais 2, 5, mais 1, 6. Então, encontraremos para esse trecho que 1 sobre a resistência equivalente será igual a 6 dividido por 6, que é igual a 1. Então, multiplicando o cruzado, encontraremos aqui que a resistência equivalente naquele trecho é igual a 1 ohm. Até peguei outra cor aqui agora, porque o equivalente desse trecho aqui, que é aquele que a gente acabou de ver de 1, com esse outro aqui, ele estaria associado em série.
E graças a isso, a resistência equivalente desse trecho, agora juntando esse aqui que a gente acabou de fazer, que vale 1, com esse outro de 9, encontraríamos uma resistência equivalente igual a 10 ohms. E como aqui e aqui eu tenho a existência de nós, esse outro resistor equivalente, que é de tudo até o momento, né? Esses três aqui da parte vermelha, com esse aqui da parte azul, com esse outro aqui, eles estariam associados também em paralelo. Logo, qual será a resistência equivalente entre eles? Como é apenas 2, eu posso fazer a razão do produto pela soma. Então, um vale 10 vezes o outro que vale 10, dividido pela soma de 10 mais 10. Quem quiser fazer por esse jeito aqui vai dar o mesmo resultado, tá bom? Aqui isso é para fazendo direto. Então, a resistência equivalente será igual a 10 vezes 10 dá 100 e 10 mais 10 dá 20. Então, a minha resistência equivalente será igual a 100 dividido por 20, 5 ohms. E esse aqui de 5 ohms, com esse outro aqui de 4 ohms, essa resistência interna do meu gerador e esse outro resistor aqui de 5 ohms, como eles não possuem nós entre eles, porque aqui é como se ficasse esse equivalente verde ali, apenas um outro nesse meu fiozinho aqui, então não teria existência de nós. Todos esses três estão associados em série. Logo, qual será a resistência equivalente? Como eles estão em série, será dado pela soma. 5 do verdinho, mais 4, mais aquele outro do meu gerador que é 1, mais aquele da esquerda que é 5. Assim, eu encontro agora realmente a resistência equivalente do meu circuito completo, que será igual a 5 mais 4, 9, mais 1, 10, mais 5, 15 ohms. Que é a minha resistência, então, do circuito, beleza? Então, em posse dessa resistência equivalente e da força eletromotriz do circuito, eu consigo descobrir qual que é a minha corrente total do circuito, pela lei de Ohm. A lei de Ohm diz que V é igual a R vezes I. Só que nesse caso eu irei descobrir a minha força eletromotriz, por quê? Porque eu estou utilizando a minha resistência equivalente e a minha corrente total do circuito. Então, a minha FEM ela vale 60, a resistência equivalente ela vale 15 e a minha corrente total é o que eu irei descobrir. 15 está multiplicando, passa para cá dividindo. Quanto que dá 60 dividido por 15? Isso mesmo, 4. Então, minha corrente total que passa no meu circuito ela é de 4 ampere. Então, olha só, eu tenho aqui uma corrente de 4 ampere que ela saindo aqui para cá, ela passa por esse meu resistor aqui de 5 ohms e quando chega para cá, ela encontra o seu primeiro nó. Então, eu tenho aqui 4 ampere. E quando ela chega nesse nó, o que ela encontra de resistência se ela subir aqui para cá? Ela vai encontrar esse trecho aqui tem uma resistência equivalente, essa parte de vermelho aqui, ó, uma resistência equivalente de 1 ohm, certo? E aí, ela ainda estava associada em série com esse de 9, então quer dizer que subindo aqui, ela vai encontrar no total 10 ohm de resistência. E se ela descer, ela vai encontrar 10 ohm de resistência. Então, ela divide exatamente no meio. Sobe para cá 2 ampere e desce para cá 2 ampere. Então, qual que vai ser a corrente que passa? Como essa é a parte em vermelho, esses três gera um equivalente e ele está em série nesse, a corrente vai ser a mesma. Então, a corrente elétrica que passa aqui para o meu resistor de 9 ohms é uma corrente de 2 ampere. Então, a letra A não está correta, a letra C não está correta, a letra E não está correta. As candidatas que eu tenho é a letra D e é a minha letra B. Porque daí aqui subiu 2, aqui desceu 2. Aí quando chegou aqui então, novamente esses dois se encontraram e novamente sai para cá essa corrente total de 4 ampere, beleza? E para conseguir finalizar o exercício, então eu tenho que determinar agora qual que é a DDP entre esses pontos A e B. Então a DDP entre A e B, pela lei de Ohm, ela vai ser dada pela resistência que eu tenho entre os trechos A e B e a corrente que passa naquele determinado ponto. Então, a DDP que passa ali é o que eu quero descobrir. A resistência equivalente ali nós já vimos que vale 1. E a corrente que passa ali nós também acabamos de descobrir que vale 2 ampere. Então, consequentemente, a DDP que passa nesse trecho, ela vai ser igual a 2 volts. E a nossa alternativa correta é a letra D. Esse exercício é lindo. Lindo, bonito e forever. Rapaz do céu, esse é bonito.